essa parte das relações, né, é uma coisa tão ambígua, né? Porque a gente, quanto mais se aproxima, mais dói depois, né? E não adianta, a igreja é missional, ela é apostólica, né? Então, a gente vai se mover, né? E essa parte é a que mais dói, né? Apesar de hoje a gente conseguir ficar bem conectado, né? Isso, exatamente. A presença é sempre insubstituível, mas eu acho que tem momentos que a gente precisa decidir partir, decidir deixar. Teve portas abertas que Paulo não entrou, né? Então, acho que isso nos ensina muito. Tem momentos que a gente deve partir, porque se ficar a gente pode prejudicar até o outro, pela forma que a gente está. E esse ano foi muito difícil para mim, enfrentei muitas crises, foi um período de problemas psicológicos acentuados no ministério e tudo. E eu percebia que se eu ficasse no lugar onde eu estava, eu não serviria o lugar onde eu estava. Eu precisava de um novo ambiente direcionado por Deus. E no meio de todas essas crises, eu perguntava a Deus se era isso mesmo, se eu tinha que sair dali. E foi quando eu aprendi que eu tinha que desistir de algumas coisas. Uau. E para mim, ministério tem disso. Ministério é você aprender a desistir. Se você não aprender a desistir, você não sobrevive no ministério. E é a parte difícil que a gente tem que abrir mão de coisas que a gente quer. Eu queria ficar bem com o povo que eu conhecia há muito tempo lá. Só que eu precisava de desistir desse momento meu lá para poder abraçar um outro momento que eu sabia que era preciso para a minha vida. Sim. Então, eu disse várias vezes assim para minha terapeuta, mesmo no ministério pastoral, a gente pode entrar nisso depois, mas eu dizia sempre para ela, dizia assim, olha, eu preciso ir porque, por exemplo, eu amo o Iago. Sim. Preciso ir por conta disso. E pode parecer estranho, mas eu sei que aqui eu posso ajudar mais ele lá do que eu estando lá, nesse momento que eu estou. Uau. Eu acho que descobrir isso, descobrir o seu momento, descobrir em que passo você está na sua vida é importante para você não prejudicar as pessoas, porque você pode prejudicar as pessoas e saber os limites até onde você pode caminhar junto com alguém. Muito bom. Tem um livro que até estou no meio dele, chama A Estrada Menos Percorrida. Um clássico assim, de psicologia. E um dos capítulos ele fala, e até uma coisa que é difícil às vezes ser, também com quem passou, ele fala da boa depressão. Né? E aí ele começa a descrever isso, de quando o seu interior, alguns chamam de ego, do seu, né, até uma parte inconsciente, ela começa a perceber que ele vai ter que abrir mão de algo. Ele começa a perceber que tem uma parte que está morrendo e que você vai ter que deixar. Entendeu? Ele entra nesse processo de deprimir, de tipo, eu não quero abrir mão, eu não quero largar, eu não quero que morra, né? E aí ele falando disso, dessa boa depressão que até um terapeuta não pode atrapalhar, né? Não, vamos fazer um negócio assim para você ficar feliz. Não. Porque tem que morrer aquilo ali. Exato. Tem que largar, tem que abandonar. Só que são processos, quem está dentro... Eu acho que uma das coisas que a gente vive na nossa geração hoje é muito do riso. Enquanto que o riso pode curar, mas a tristeza também. Sim. E, às vezes, tudo que nós precisamos é de um tempo de lamento mesmo, um tempo de tristeza. Eclesiastes fala muito, eu prefiro ir para um velório, eu prefiro ir para um enterro do que para uma festa. Porque ali você começa a ter mais consciência da vida. Porque a vida é muito complexa. E sorrir é complexo. Para você sorrir de verdade, pode parecer muito simples, mas existe todo um processo ali para aquele sorriso aparecer. Também é a tristeza. Então, às vezes, a gente encara a tristeza como um inimigo. Mas eu tenho aprendido que ela tem sido, em muitos momentos, uma amiga para mim. E desistir, para mim, sempre foi um ato de covardia. Até eu conhecer a tristeza, a boa depressão, e entender que a maior coragem que eu poderia ter em alguns momentos da minha vida era desistir. Então, eu acho que todo pastor precisa respirar fundo e dizer o seguinte, essa batalha eu preciso perder. Esse campo de batalha não é meu. Esse campo de desafio não é o meu desafio. Então, eu não vou gastar forças com aquilo que não é a batalha que eu preciso trilhar. E aí chega um momento dele que ele vai ter que olhar para a igreja dele e vai dizer assim, aquele não é o meu campo de batalha agora. O campo de batalha está aqui primeiro. Cuidar de mim.
o autocuidado, o cuidar de ti mesmo, de Timóteo.